professora Madalena, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos para mais uma aula do projeto Aula em Casa. E é a aula 18. Vamos lá? A nossa aula 18, o eixo trabalhado vai ser leitura. Conteúdo, discurso direto e indireto. Identificar e empregar corretamente os discursos direto e indireto é a habilidade trabalhada. Então, a conversa de hoje vai ser justamente sobre o que a gente faz. Ah, professora, o que a gente faz? A gente conversa, a gente dialoga. E aí, de repente, numa situação que eu estou conversando com um amigo meu, com um coleguinha de escola. Depois eu vou contar essa conversa que eu tive com uma determinada pessoa, esse coleguinha, para um outro colega, que seria a terceira pessoa dessa história. Como é que vocês falariam? Como é que vocês reproduziriam essa informação para o outro? Vamos lá? É esse o trabalho da gente hoje. Por exemplo, eu vou chegar aqui e vou dizer, olha, eu falei com a professora Madalena, ou então, na aula da professora Madalena, ela disse o seguinte, ela disse que a gente vai trabalhar, vai estudar discurso direto e indireto. Se eu fosse escrever isso, como é que eu escreveria? Quais são os indícios dentro do texto que me sinaliza que é a fala da professora Madalena, literalmente, que está posta ali naquele texto? A nossa aula de hoje é sobre isso. Vamos ficar atentos, tá bom? Agora vamos para a aula 18. Vamos estudar um pouquinho? Você já precisou contar uma história pelo seu ponto de vista, dando voz a outras pessoas que fazem parte dela? Lembra que eu falei para vocês? Se vocês precisassem contar a minha aula para alguém, a minha fala, como é que ela se reproduziria num texto escrito? É essa atividade que a gente vai fazer hoje, esse exercício que a gente vai fazer hoje e aprender mais sobre isso. Como você faz para reproduzir na escrita a fala precisa da pessoa ou das pessoas que fazem parte da história? Pensem bem, porque a gente vai demonstrar isso de várias formas. Saberemos um pouco mais sobre isso. Vamos lá? Agora vamos ler um pouquinho. Nossa leitura é Meu avô tem 8 anos. Vamos lá? Vamos ler um trecho do livro Meu avô tem 8 anos, de Sônia Travasso. Olha só, o trecho é: hora de se arrumar. Era domingo e os dois irmãos estavam na maior briga. Tudo começou porque o Vitor chamou o Miguel de nenenzinho. Seu chato, só porque você é 3 anos mais velho que eu, está no 6º ano, volta sozinho de metrô e usa aparelhos nos dentes, se acha maioral. Você vai ver só. A discussão começou no quarto, passou pelo corredor, invadiu a sala e acabou chegando à porta do banheiro, onde Renata, a mãe dos meninos, tomava banho. Tum, tum, tum. Mãe, ele está me chamando de nenenzinho. Dá para vocês dois pararem com essa bobeira e me deixarem tomar banho em paz? Foi ele que começou. Ah, meninos, parem com isso. Hoje é domingo, dia de descansar, de brincar. É claro que eles não pararam a briga na hora. Ainda teve empurrão, cutucada e alguns catiripapos. Depois, os dois se cansaram de brigar e foram jogar videogame. Quando estavam na última fase do jogo do Harry Potter, a mãe apareceu. Ué, vocês ainda não estão prontos? Prontos para quê? Hoje é aniversário do seu avô, esqueceram? Ah, mãe, primeiro a gente vai acabar de jogar. O texto é
de Sônia Travassos. Então, deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre o texto, tá bom? Então, o que é o texto? Professora, o texto fala de um momento do cotidiano, do dia a dia, mas vocês perceberam que tem horas que existe uma fala que não é de alguém que participa do texto, é alguém que está contando a história? E muitas das vezes ele precisa reproduzir a fala, ora da mãe, ora do irmão, ora de um outro irmão. Para isso, eles colocam algumas sinalizações no texto, que a gente vai explorar agora. Quando ele diz, mãe, aparecem algumas informações no texto, que a gente vai perceber que é a hora que ele está, que o narrador, a pessoa que está contando a história, está mostrando para você que está lendo, que ali é a fala literal da pessoa, do personagem. Várias vezes vocês fazem isso. Se vocês perceberem, quando a gente conta um episódio que a gente viveu com uma outra pessoa, quando a gente vai repassar essa informação para outro, a gente diz assim, aí ela falou assim, professora, aí a professora falou isso. Então, quando a gente diz aí a professora falou isso, a gente está dando como se a gente estivesse narrando e dissesse assim, quando eu colocasse a fala da professora ou da pessoa que eu estava citando, ali já seria o direto, o discurso direto. Entendeu? Então, vamos seguir aqui. Vamos para lá, novamente. Voltaremos a ler algumas partes do trecho do texto, hora de se arrumar, mas dessa vez com outro objetivo. Eu já conversei com vocês, deixa eu conversar de novo com vocês, eu já conversei com vocês da seguinte forma. Eu disse para vocês que a gente tem objetivos de leitura. Quando a gente lê para interpretar, é uma situação. Às vezes eu quero ler um determinado texto, mas eu não quero ler para aprender alguma coisa, eu quero ler para distrair, eu quero ler para passar um tempo, é um objetivo. Por exemplo, vocês pegam uma receita de bolo na sala de aula e a professora faz a leitura com vocês. O objetivo da professora ali, gente, é acadêmico. O quê? Que é acadêmico, professora? É só para ensinar vocês a estrutura do texto. Aí você está lá na cozinha com a sua mamãe, ela pega uma receita da internet, que a gente já estudou receita aqui, tá bom? Ela pega uma receita da internet, aí ela usa essa receita com o mesmo objetivo que a professora, sim ou não? Não, ela não usa. O objetivo dela ali é usar para orientá-la a fazer determinado alimento ou coisa parecida, dessa natureza. Entenderam? Aqui é diferente, né? O objetivo da primeira leitura que eu fiz sobre o texto é para vocês conhecerem um pouquinho da história, né? Contada desses dois irmãos, dessa mãe e tal. E agora eu quero que vocês observem os recortes que eu vou fazer do texto, mas o meu objetivo aqui é mostrar para vocês o discurso direto e indireto. Vamos aqui novamente para a carteira. Era domingo e os dois irmãos estavam na maior briga. Tudo começou porque o Vitor chamou o Miguel de nenenzinho. Percebam esse trecho aqui. Nesse trecho lido, a história está sendo contada, gente? Ou é a fala de algum personagem? Reflitam aí. Eu estou contando aqui a história? Eu estou pegando a fala da mãe, do irmão e sinalizando aqui, literalmente. Seu chato, só porque você é 3 anos mais velho que eu, está no 6º ano, volta sozinho de metrô e usa aparelho nos dentes, se acha um maioral. Você vai ver só. Esse outro trecho. Esse trecho é a fala de algum personagem da história? Lembra do texto que a gente leu? Depois, os dois se cansaram de brigar e foram jogar videogame. Quando estavam na última fase do jogo, do Harry Potter, a mãe aparece. Por que eu sinalizei aqui para vocês esses pontinhos aqui, ó? Essa pontuação? Porque a maioria das vezes, elas vêm próxima ao discurso. Uma para enunciar um discurso, ou seja, uma fala que é de um personagem, e aí a reprodução dessa fala, gente, é literal. É tal qual a pessoa falou. Aqui eu estou dizendo que eu não estou
contando a história, né? Eu tô aqui reproduzindo o narrador, né? Tá fazendo essa parte aqui de contar, e aqui eu tô pegando um recorte da fala do personagem e pondo para vocês diretamente como ela foi dita. Aí eu posso sinalizá-la com travessão. Mas antes disso, eu faço uma enunciação. Coloco os 2 pontinhos e uso um verbo. Esses verbos aqui é justamente para isso. É justamente para sinalizar, ó, apareceu, eu vou grifar aqui, apareceu, né? E 2 pontos, ok? Vamos lá. O que percebemos? Vamos ver o que a gente percebeu aqui? Que as falas dos personagens aparecem frequentemente um sinal de pontuação chamado travessão, ok? Olha só, o travessão. Que fala eu tô falando? Essa aqui, gente. Essa fala aqui. Vou usar o verdinho que é pra gente diferenciar. Ó, essa fala aqui, ó, ela vem com o travessão. Qual é o sinal de travessão? É esse aqui. É uma das formas de eu perceber o discurso direto no meu texto. Quando eu for reproduzir alguma fala, algum relato de alguma pessoa que eu vou escrever, eu posso usar esse sinal de pontuação para demarcar, para identificar que ali é a fala do personagem tal qual ele falou, sem nenhum envolvimento do narrador, da pessoa que conta a história. Uma das funções desse sinal é indicar a fala de um determinado personagem ou a mudança de interlocutor nos diálogos. O que a gente percebeu também? Antes de aparecer algumas falas dos personagens, aparece o sinal de pontuação. Qual é esse sinal de pontuação aqui, gente? Olha ele. Peguei um exemplo lá do texto. Quando estavam na última fase do jogo do Harry Potter, a mãe apareceu. Olha aqui. Olha ele, bem aqui, ó. A mãe apareceu. Aí, depois que a gente faz esse enunciado, essa parte aqui, ó, quando estavam na última fase do jogo, quem está fazendo isso, esse discurso aqui é o narrador. Ele está contando que, naquele momento da última fase do jogo do Harry Potter, a mãe apareceu. Aí, vamos ver. Esses 2 pontos foi usado nessa expressão para anunciar. Olha aqui. Anunciar a fala do personagem, ok? Agora saberemos um pouco mais sobre o discurso direto e indireto. Discurso direto é quando nossas palavras ou as do nosso interlocutor são reproduzidas num diálogo sem nenhuma alteração. Olha só aqui, gente, sem nenhuma alteração. Literalmente, nesse tipo de discurso, é comum o uso de verbos de elocução. Quais são esses verbos, professora? Disse. Então a professora Madalena disse, 2 pontos, que a aula de hoje vai ser discurso direto e indireto. Aí eu posso usar o travessão, né? Ou então ela disse, gente, a aula de hoje vai ser discurso direto e indireto. Já coloco o travessão, que é para sinalizar a fala literal da professora. E esses aqui são os verbos de... O que a gente falou? Os verbos que fazem aquela chamadinha para a fala do personagem. João perguntou, Ana, vamos passear? Olha só que apareceu aqui, gente. Aqui, ó. Ok? O travessão. Discurso indireto. Caracteriza-se pela reprodução da fala do outro, elaborada pela fala do locutor principal, que é o narrador. É o indireto. Eu conto a história e tal, depois eu quero inserir uma fala, mas eu vou querer usar a fala literalmente do personagem, logo eu vou usar o travessão e algumas sinalizações que a gente está aprendendo agora.
O exemplo, o João perguntou se Ana queria passear. Vamos ler uma reportagem de jornal. Essa reportagem, gente, é bem interessante. Fenômenos na internet. Irmãos jornalistas ganham surpresas na TV. Os irmãos Mirella e Peterson, Pablo e Marjorie moram em Ribeirão Preto. Seu bairro e mais ainda a sua rua estão abandonados pelo poder público. Então, eles resolveram tomar parte de seu papel como cidadãos e transformar essa realidade. Surgiu assim o jornal comunitário que eles criaram, crianças criando jornal. Que interessante. A ideia? Fazer uma reportagem fictícia denunciando problemas reais do bairro, como direito a microfone de brinquedo, eles usaram microfone de brinquedo, câmera de papelão e postura de jornalista. O que eles não imaginavam é que fariam uma reportagem com sua heroína do jornalismo, a Glória Maria. A pequena Mirella, de 11 anos, é quem assume a função de repórter. Enquanto os irmãos exercem o papel de cinegrafistas e entrevistados, dessa vez com a possibilidade de manejar equipamentos jornalísticos de verdade. Eles usaram, olha aí, eles usaram os equipamentos reais, gente. Eles começaram de uma brincadeira e isso os levou, né, para uma outra situação. Na matéria, que foi ao ar no dia de Natal, os pequenos aparecem à vontade, rindo, brincando com o seu ídolo. Quantos anos você tem? É a primeira pergunta que eles fazem à jornalista. Eu quero que vocês percebam esse sinal aqui, ó. Nós já estudamos eles. Ó, as aspas. É a primeira pergunta que eles fazem à jornalista. É uma outra forma da gente sinalizar o discurso direto dentro do texto. Ah, professora, discurso direto a gente só vê em textos narrativos? Não. Aqui eu mostrei lá aquele episódio lá daquelas crianças brincando numa realidade, de contar uma história narrativa. Esse aqui não, esse aqui é um texto jornalístico, então ele aparece de outras formas. No texto jornalístico aqui foi sinalizado com as aspas. Quantos anos você tem? É a primeira pergunta que eles fazem à jornalista. A expressão em destaque reproduz fielmente a fala das crianças e vem entre aspas. Outra forma de sinalizar no texto a fala de um personagem, ou seja, um discurso direto. Agora a gente precisa exercitar isso que a gente viu hoje. Lembra que eu conversei com vocês? As atividades que a gente faz aqui, ela é para exercitar, não avaliar. Existe uma diferença, tá bom? Então, vamos lá exercitar a aula de hoje. Primeira questão. Sobre as características do discurso direto, pensem bem, do discurso direto, ok? Eu quero saber o quê? As características. Lembra que eu conversei com vocês o seguinte, toda e qualquer atividade que vocês forem fazer, português, matemática, ciência, qual for, observe os pontos quais são os comandos, o que eles querem que eu descubra, o que eles querem que eu faça. Eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês foquem nas características do discurso direto. Eu estou querendo algo positivo ou negativo? Eu quero que vocês afirmem. O que podemos afirmar? O que está correto dentro desse processo? Letra A. A voz das personagens é inserida na narrativa com a participação do narrador. Eu estou me referindo a discurso direto aí? Pensem aí. O narrador usa as suas próprias palavras para transmitir a fala dos personagens? C. Ocorre a intervenção do narrador na fala do personagem? D. É introduzido por verbos de elocução que anunciam o discurso. Disse, perguntou, respondeu. Analisem que a gente está falando de discurso direto, ok? Ó, discurso direto. Lembrem da aula e faremos.
Segunda questão. Leia o trecho abaixo e marque a alternativa correta. Eu quero a alternativa correta do que a gente estudou. Vamos ler, vocês vão ter que focar nesse trecho aí e marcar a alternativa correta. Era domingo e os dois irmãos estavam na maior briga. Tudo começou porque o Vitor chamou o Miguel de nenezinho. Letra A. O trecho lido trata-se da fala de um personagem. O trecho lido trata-se do discurso direto. O trecho lido trata-se do discurso indireto. O trecho lido apresenta os dois discursos. E aí? Direto ou indireto? Os dois discursos juntos? Reflitam. Terceira questão. Marque a alternativa que corresponde ao discurso indireto. Olha aqui, o que a gente quer? A gente quer o discurso indireto da expressão. Ah, mãe, primeiro a gente vai acabar de jogar. O quê? É discurso direto ou indireto? A gente está com foco aqui no indireto. Vamos ver. Ah, mãe, acabaremos de jogar primeiro. O filho disse à mãe que iria primeiro acabar de jogar. Mãe, primeiro iremos jogar, terminar o jogo. Ah, mãe, só quando acabar o jogo. Agora vai ficar esse tempinho para vocês. Respondam, reflitam e vamos lá.
Agora é a hora de saber quem acertou e quem não acertou. Vamos resolver? Sobre as características do discurso direto, podemos afirmar que a voz das personagens é inserida na narrativa com a participação do narrador. A letra B, o narrador usa as suas próprias palavras para transmitir as falas dos personagens. Ocorre a intervenção do narrador na voz das personagens. É introduzido por verbos de elocução que anunciam o discurso. Disse, perguntou, respondeu. Quem acertou foi quem marcou a letra D. É introduzido por verbos de elocução que anunciam o discurso. A, disse, perguntou, respondeu. Parabéns para quem acertou. Segundo, leia o trecho abaixo e marque a alternativa correta. Era domingo e os dois irmãos estavam na maior briga. Tudo começou porque o Vitor chamou o Miguel de nenenzinho. A. O trecho lido trata-se de um personagem, da fala de um personagem. Letra B. O trecho trata-se de um discurso direto. O trecho lido trata-se do discurso indireto. O trecho lido apresenta os dois discursos. Qual é a resposta correta? Tcharam! Letra C. O trecho lido trata-se do discurso indireto. Lembra que aquele que está contando, ele não está falando literalmente a fala do personagem lá no texto? Marque a alternativa que corresponde ao discurso indireto da expressão. É como se vocês fossem passar do direto para o indireto. Pegue esse discurso e aí transforme ele, né, para o direto. A mãe. Primeiro a gente vai acabar de jogar. Como é que ficou a correta? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Vamos lá. Bem, o filho disse à mãe que iriam primeiro acabar de jogar. Aqui a gente fez o quê? A gente passou do discurso direto para o indireto. E são atividades que vocês devem praticar para poder aprender mesmo, de fato, esse assunto. Ok? Agora a gente vai fazer um resuminho de tudo que a gente viu aqui, tá bom? Vamos lá. Aprendemos, gente, que o discurso direto é considerado como o tipo de discurso mais comum e natural, caracterizado pela livre expressão dos personagens, fazendo com que eles assumam vida própria no decorrer da narração. O que é narração, professora? A gente já estudou isso. A narração é alguém que conta uma história, e quando eu quero inserir a fala de alguém na minha história, eu posso usar um travessão, eu posso usar as aspas, lembra? Lá no texto narrativo, que é a história das crianças com seu avô, a gente usou muito travessão para sinalizar o discurso direto, ou seja, a fala do personagem. Já na reportagem, nós usamos as aspas. Relembrando aqui, tá? Discurso indireto é introduzido por verbos de elocução. Quais são esses verbos? Vamos para eles. Eu vou marcar aqui para não... de elocução, tais como falar, dizer, comentar. E a professora falou, 2 pontos. Gente, vão estudar. Dizer, comentar. A professora disse, o meu coleguinha disse. O meu colega comentou, 2 pontos. Travessão, coloca lá a fala literal do seu coleguinha. Estou falando como se a gente estivesse reproduzindo ou fazendo alguma atividade do gênero. Perguntar, responder, observar, murmurar, exclamar, gritar, aconselhar, e etc. Os verbos de elocução são seguidos por 2 pontos, pelo sinal de pontuação, que são os 2 pontos. Para diferenciar discurso direto e indireto, basta compreender que o indireto não permite a livre expressão do personagem. Ou seja, eu contando, eu modifico o texto, eu conto do meu jeito, né? E isso significa que o personagem não adquire fala própria.
Já o direto faz a transcrição exata da fala das personagens na narração, onde não ocorre a participação do narrador. Finalizando a nossa aula, mais uma aula, aula 18, e eu sempre reforço isso com vocês. Pensem sempre que a gente já está com um tempão aqui nessa rotina, né? Vocês aí, eu aqui, televisão. A gente trabalhou na aula passada sobre canais de comunicação. Antes a comunicação com o professor era próxima, às vezes a gente tocava, e às vezes a gente falava perto. E hoje a comunicação é pela televisão. E vocês estão aí, talvez com o papai, com a mamãe, não sei. Mas é importante que a gente tenha esse compromisso de estar aqui toda vez, um assistindo o outro. Porque a gente sabe que tem um retorno. Porque eu acredito muito que vocês olhem, assistam essas aulas e percebam que ela está no mundo de vocês. Eu não estou falando nada fora do que vocês convivem. Comunicação, não é isso? A televisão, que a gente falou na aula passada, que é a comunicação que é o canal que a gente está usando. Hoje a gente está falando do discurso direto e indireto. Tá? Ah, professora, isso nem existe na minha vida. Claro que existe. Vocês estão falando e conversando, estão sempre contando histórias um para o outro e falando as falas literais. Então, não está longe da realidade de vocês. Exercitem, pega o caderninho, pega o livro, pega alguma coisa. Transcreva a fala da professora hoje. Coloca o travessão quando eu disse assim, não deixem de assistir às aulas. E aqui fica meu abraço. Tchau, tchau.